Olá, tudo bem? Para essa questão, eu escrevi algumas coisinhas aqui e a gente vai analisar frase a frase para entender bastante o motivo de a não estar correta, tá? A primeira, não é possível calcular a energia interna, apenas variação da energia interna. Isso é uma frase que às vezes tu vai encontrar uma questão de vestibular ou outra que vai te pedir para calcular a energia interna. Tá certo, não tá certo? Tá? A energia interna depende de várias outras coisas, além da temperatura e tudo mais. Mas a gente pode calcular o que? A gente pode calcular a variação da energia interna, né? Que é igual a 3 meios de nRT. Isso aqui para um gás monoatômico. Para os outros gases fica 5 meios, 7 meios, 9 meios e assim por diante, dependendo da quantidade de átomos a ser considerada, né? E assim, a gente bota o ΔT aqui também, né? Fica a variação da temperatura. Por quê? A partir disso, a gente já tem o pressuposto de que a massa das moléculas vai continuar igual, que a condição a qual elas estão submetidas vai continuar igual, entendeu? Que não vai sair nenhum átomo, que você já tem uma energia e você está variando essa energia. Daí é possível calcular. Aí tá ok. Então você pode calcular a variação da energia interna, você não pode calcular a energia interna em si. U é igual a 3 meios de N vezes R vezes T, você vai perceber que na maioria dos materiais didáticos não vai estar assim. Vai estar com um delta na frente, porque a gente usa para calcular a variação, tá? Tem questão de vestibular que sai assassinando os conceitos todos, né? Parece que não pegou um livro de física na vida e sai assim a toda fazendo um monte de consideração, um monte de coisa. Então, se tu vê uma questão de vestibular que te pedir energia interna, aí tu calcula. Mas eu te explico certinho ali que a gente usa para calcular a variação da energia interna, tá? Aí aqui, você poderia substituir por Clapeyron, né? P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Mas daí, como você está trabalhando a variação da temperatura, então lá no P vezes V alguma coisa deveria variar também, tá? Outra coisa, separadamente, de fato, a variação da energia interna pode ser proporcional à pressão ou à temperatura absoluta, mas esse E da questão ali faz com que as duas tenham que estar na mesma fórmula. Seria correto se fosse tipo assim, ó, variação da energia interna igual a 3 meios de pressão vezes variação da temperatura. Aí, beleza, tá? Mas como ali é uma fórmula uma coisa, outra fórmula outra coisa, também a pressão, né? De uma forma ou de outra, a gente já vai chegar aqui na última frase, que é de forma direta ou indireta se refere à temperatura, tá? Tudo acaba estando em função da temperatura. Perceba que ali eles usam uma palavrinha bem sutil, mas que acaba mudando bastante coisa, que é função. Ele não fala assim proporcional, inversamente proporcional, relacionado, ele fala função. Função a gente é o seguinte, a mudança de uma grandeza, no caso a energia interna, vai estar atrelada à mudança de outra grandeza. Ou seja, sempre que acontecer a mudança de uma, vai acontecer a mudança de outra, tá bem? Por que que eu digo que a energia interna está sempre atrelada à temperatura, que é o que faz isso aqui estar errado? Porque por mais que seja proporcional, a energia interna ela não está em função da pressão, tá? É assim, se a gente vem aqui e analisa pressão vezes volume sobre temperatura é uma constante. Se eu venho aqui e vario o valor da pressão com um volume constante, então a temperatura também vai variar. Então, toda variação de pressão está atrelada a uma variação de temperatura, considerando o volume constante, tá? No caso, uma transformação isométrica, né? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu vario a pressão e vario o volume de forma que a pressão vezes o volume seja um valor constante,
então a temperatura também permanece constante, e nesse caso a energia interna também permanece constante. Ou seja, por mais que pressão variou, volume variou, se o valor da multiplicação delas não varia, o valor da temperatura, né, que depende do valor da multiplicação delas, não varia, então a energia interna também não varia. Tá? Olha só que coisa legal, porque a gente sabe que energia interna é igual a 3 meios de P vezes V. Isso aí eu tô considerando que eu não sei o que vai variar, né? Mas, por exemplo, se a pressão muda e o volume muda, mas o valor da multiplicação deles é o mesmo, então a variação da energia interna não acontece, é nula, né? Porque assim, isso aí vai nos mostrar que a temperatura é a principal relacionada à variação da energia interna, porque mesmo que eu tenha variado os dois e a temperatura não mudou, então a energia também não muda, tá bom? Aí agora a gente vem aqui e analisa delta U é igual a 3 meios de N vezes R vezes delta T. O número de mols, considerando que é o mesmo gás, né? A gente pode usar essa fórmula. O número de mols não muda, porque se é o mesmo gás, está no mesmo recipiente, o número de mols fica o mesmo. O R não muda, R é a constante universal dos gases, não muda nem aqui nem na China. 3 meios é um número, não vai mudar. A única coisa que vai mudar é a temperatura, então ΔU está em função da temperatura. Por isso que, de uma forma ou de outra, tudo se refere à temperatura. Nós podemos afirmar que uma coisa está em função de outra coisa, tá? É sempre uma relação assim de um para outro. Duas relações aqui, ó, duas grandezas que se relacionam. Não dá para eu botar o ΔU em função da pressão e da temperatura. É um em função do outro, tá? Tipo lá na equação de segundo grau, é o Y em função do X. Não é Y em função de X e Z, entendeu? Então, aqui, de uma forma ou de outra, vai para a temperatura, porque mesmo que pressão varie, se pressão variar e volume diminuir, por exemplo, na mesma proporção, temperatura constante, variação da energia interna é nula. Isso nos mostra que a principal função é atrelada à temperatura, não à pressão, por mais que seja proporcional, diretamente proporcional. Quando a gente considera aí uma transformação isométrica, né, isso aí vai estar também atrelado à variação da temperatura. Outra coisa, energia, né, essa energia interna é equivalente à energia cinética das moléculas. Se a energia cinética das moléculas é o quanto elas estão vibrando assim, né, o quanto elas estão assim, ó, vibrando para cada lado, girando enlouquecidamente aqui, ó, prontinho. Então, quanto mais elas estão vibrando, né? Por exemplo, se eu tenho uma vibração assim, bem michuruca, e se eu tenho uma vibração assim, bem intensa, isso aqui significa que essa daqui tá com uma temperatura bem grandona e essa daqui tá com uma temperatura bem pequenininha. Logo, a energia interna, né, dessa molécula vai ser um Uzão e essa daqui vai ser um Uzinho, porque vai ser proporcional à temperatura, tá? Já que a temperatura é definida como o grau de agitação das partículas e a energia cinética depende da vibração das partículas, da agitação das partículas. Então, novamente, nós temos mais uma evidência de como energia interna se relaciona com temperatura, não com as demais grandezas que a gente vai ter aí, né? Por mais que possa ser proporcional, lembra que na questão das proporções, nós precisamos sempre ter uma constante para alguém variar. Então, para que eu considere, né, ΔU como diretamente proporcional à pressão, então o volume tem que ser constante, tá? Então, por mais que seja proporcional, com o volume constante também vai mudar a temperatura, e mudando a temperatura muda a energia interna. Então, perceba que nessa situação, né, que é a única situação em que a gente consegue botar realmente pressão e ΔU como proporcionais, já que todo o resto da fórmula tem que ser constante, mesmo nessa ocasião, na verdade, não é a pressão que vai originar essa variação de ΔU, porque a pressão se refere à força com a qual as moléculas incidem aqui nessas beiradas do recipiente, né? Isso aí vai medir o grau de força de resistência do recipiente e tudo mais. Essa pressão vai gerar um aumento da temperatura, e daí sim a temperatura vai fazer as moléculas vibrarem mais intensamente. E com essas moléculas vibrando mais intensamente, daí sim nós temos maior energia interna.
tá? Então, de uma forma ou de outra, a energia interna está sempre atrelada à temperatura. Por isso que a gente pode dizer que a energia interna está em função apenas da temperatura, tá? Lembra sempre de distinguir alguma coisa ser proporcional não significa que ela está em função, são duas coisas diferentes, tá?